Vamos falar sobre 5 pontos importantes para a gente entender melhor o livro 1984 do George Orwell. Então deixe aí sua clicada de curtir, se inscreva e vamos embora! O totalitarismo que o George Orwell apresenta no livro, ele tem o seu poder de domínio sobre a população por diversas formas de controle, não apenas através da violência. A violência está sim presente, com prisões, com tortura, mas é apenas uma das muitas ferramentas que o Estado utiliza para subjugar a população. Algumas das outras formas de domínio que o Estado exerce são através do controle da verdade, através da criação de uma liderança que é idolatrada pela população, através da censura, através da criação de um inimigo comum, que é o Goldenstein, através da vigilância. Durante todo o tempo as pessoas sempre estão ou sendo observadas por uma câmera, ou então tendo as suas conversas gravadas por microfones. E nesse caso existe um detalhe a mais, que é quando a pessoa já se autocontrola, a pessoa já se reprime de cometer determinadas ações pelo medo de estar sendo observada. Esse ponto é muito importante porque remete a uma certa ideia que você tem em discussões políticas, que muitas vezes você nem precisa necessariamente vigiar as pessoas, e sim criar a ideia de que elas estão sendo vigiadas. Se você tiver uma câmera sem ninguém observando, mas a pessoa vê que tem aquela câmera apontada para ela, isso já é o suficiente para você criar uma determinada forma de controle, porque o simples medo de estar sendo observado já vai fazer com que haja uma repressão da própria parte da pessoa. O monopólio do discurso e da verdade é uma das formas também que o George Orwell, no seu livro, deixou muito claro que é uma das maiores formas de se poder controlar uma população. Quando o Estado tem todo o controle do discurso, quando ele pode definir o que é verdade, quando ele define o que as pessoas devem pensar, então ele está eliminando qualquer forma de oposição, porque as pessoas não vão conseguir conceber algum pensamento, alguma forma de manifestação que vá contra aquilo que o Estado define. Em alguns momentos do livro, a Oceania está em guerra com a Lestásia e aliada da Eurásia. Em outros momentos, as alianças e os inimigos se invertem. A partir do momento em que uma nova narrativa é criada de que os lados da guerra mudaram, é preciso criar então todo um discurso para fazer com que isso passe a ser uma crença por parte de todos. Você muda o discurso, muda a história, e com isso toda aquela população dominada vai acreditar que a Lestásia sempre foi o inimigo da Oceania, sendo que há pouco tempo, na verdade, era o aliado. Outra parte também que o Orwell nos coloca é com relação à ração de chocolate. Em um determinado momento sai uma notícia de que a ração semanal de chocolate vai subir para 20 gramas. Só que na semana anterior a ração tinha subido para 30 gramas. Então a ração não estava aumentando, a ração estava diminuindo. A capacidade da população se alimentar estava sendo perdida. Mas o discurso de verdade que o governo define faz com que ele possa passar para a população a ideia de que as coisas estão melhorando, quando na verdade estão piorando. Os momentos mais emblemáticos com relação a controle de verdade, controle de discurso, é com relação à frase 2 mais 2 são 4, e que acaba sendo colocado que 2 mais 2 são 5, ou 2 mais 2 vão ser qualquer valor que o grande irmão queira. Dessa forma, o George Orwell coloca que um poder totalitário pode inclusive questionar uma verdade objetiva. 2 mais 2 são 4 é algo extremamente evidente, mas num domínio totalitário isso pode inclusive ser subvertido. Isso vale muito para discursos políticos que atropelam discursos científicos. Um discurso científico que mostra uma verdade objetiva, mas que vai contra algum interesse político. Então, esse lado político vai de alguma forma tentar sobrepujar o discurso científico e implantar a sua verdade, independentemente da objetividade que a ciência trabalhou. E uma das principais formas que o George Orwell coloca dessa dominação é através do duplipensar. O duplipensar, que é um dos termos políticos mais famosos que o autor criou,
diz respeito a quando você tem duas verdades que são contraditórias, mas através do discurso político elas conseguem se tornar plenamente aceitas. A gente pode ver isso nos lemas do partido: guerra é paz, escravidão é liberdade, ignorância é força. São afirmações que por si só são contraditórias. Não tem como guerra ser paz, não tem como escravidão ser liberdade, não tem como ignorância ser força. Mas através da força da narrativa do partido, aquilo ali passa a ser verdade. Dessa forma, o estado permanente de guerra vai passar a ideia de que é algo que vai ser melhor para a população. Você ter então um país que está em guerra, a guerra consome recursos, a guerra mata pessoas, e de alguma forma isso vai ser bom para a população. Igualmente, quando a gente falar que escravidão é liberdade, você não tem direito de ir e vir, não tem direito de se expressar, não tem direito de definir a sua própria vida, e isso passar como algo que significa liberdade. Tudo para pensar é algo que a gente pode perceber bastante nos discursos políticos, e através das redes sociais a gente vê como essa extensão dessa forma de controle pode ser exercida. O caso do Guerra Paz é bastante emblemático. Quantas vezes a gente não vai ver países que se mantêm em guerra e através disso consegue colocar uma narrativa para a sua população de que algo bom está acontecendo. Líderes militares que vão mantendo um estado de guerra que vai matando pessoas, de alguma forma aquilo ali parece ser bom para a população. Quando a gente pega, por exemplo, uma frase como a ditadura salvou a democracia, são duas ideias plenamente paradoxais, mas ao mesmo tempo a gente consegue encontrar quem não veja problema nenhum em pensar, por exemplo, que a ditadura militar salvou o Brasil, que a ditadura militar impediu uma outra ditadura no Brasil. São termos que são paradoxais entre si. Então, quando muitas estatísticas apontam para que alguma coisa está errada com o governo, por exemplo, índices altos de desemprego, índices altos de miséria, de pobreza, baixa taxa de crescimento, e quando a gente tem uma verdade objetiva que não se mostra positiva, mas mesmo assim o governo se coloca como bom, como algo, como uma entidade que está fazendo algo de bom, isso encontra adeptos. Você ter, por exemplo, uma sociedade onde os aspectos sociais mostram a negatividade e ainda assim você encontrar respaldo para o governo. É uma forma de duplo pensar, você ter duas ideias que não se encaixam, que são contraditórias e que mesmo assim elas conseguem ser defendidas. Os 2 minutos de ódio é um outro ponto em que o George Orwell pareceu profético. Uma das principais estratégias políticas que existem desde a antiguidade é você conseguir criar um inimigo e provar para a população que você está combatendo aquele inimigo. A gente pode pensar os antigos impérios, como por exemplo o Império Romano, que se mantinha continuamente em combate contra os bárbaros para passar para a sua população a ideia de que estava fazendo algo bom, de que estava defendendo o império, que estava defendendo os cidadãos através do combate aos inimigos. A gente pode pegar, por exemplo, Hitler, que uma das formas de domínio que ele utilizou foi criar um inimigo para os alemães. Ele colocou que os judeus eram um inimigo dos alemães e através disso conseguiu uma sustentação ao dizer que estava combatendo aquele inimigo. Ou então dos regimes comunistas que mantêm um discurso de que estão combatendo a burguesia, ou durante a Guerra Fria também, do lado capitalista, o discurso de que estavam combatendo os comunistas. E mais recentemente também o discurso de combate ao terrorismo, ou seja, você coloca um determinado inimigo, você diz que está combatendo aquele inimigo e que esse combate é importante para você manter a segurança social dos cidadãos. Em 1984, o governo explora bastante essa ideia do inimigo através do Goldenstein, que é a figura do traidor, é a figura do terrorista, é a figura que está indo contra os interesses do Estado e que por isso deve ser combatida a todo custo. E um dos principais momentos em que esse domínio é exercido, que essa forma de domínio se dá, é através dos 2 minutos de ódio. Quando num telão se passam imagens do Goldenstein, onde a população vai assistir esse vídeo, ela fica com ódio e começa a xingar aquele vídeo. Então, em um telão, em uma figura na verdade que não existe, um simulacro de realidade, você vai ter
todos os sentimentos de uma população sendo conduzidos para uma determinada direção, que é contra o inimigo do Estado. E o Winston Smith, o personagem principal, ele participa de um desses momentos e ele, inclusive, chega a experimentar essa paixão de estar no meio de uma multidão, de uma aglomeração, em que todos estão tendo seus sentimentos guiados para uma determinada direção de raiva. Esse tipo de postura é algo que a gente vê de forma bastante comum nesses tempos de tecnologia da informação, onde as pessoas estão o tempo todo em contato, seja pelo celular ou pela televisão ou qualquer outro tipo de dispositivo, com realidades que são mediatizadas. E muitas vezes nessas realidades que são mediatizadas, a gente vai ter expressões de ódio que são dirigidas a uma tela. A gente pode pensar desde figuras políticas até as ditas celebridades, atores, jogadores de futebol, e quando elas aparecem podem despertar em muitas pessoas um determinado sentimento de raiva. Algo que a gente pode ver com bastante clareza é em um reality show atual, onde está acontecendo do público que assiste aquilo ficar com raiva de participante A ou B e manifestar um ódio pelas redes sociais. Por que uma pessoa confinada numa casa que fala determinada coisa vai conseguir canalizar um ódio de pessoas com quem ela nunca teve contato? Porque você, ao assistir televisão e ver uma figura que te causa algum incômodo, isso vai fazer com que haja uma disposição de violência, uma opinião que seja um pouco mais agressiva. Aqui a gente vai ter os 2 minutos de ódio, quando uma exposição numa tela com uma figura que é um simulacro, que é uma figura que você não conhece, que você não tem um contato, e isso vai conseguir fazer com que haja algum tipo de sentimento, um sentimento agressivo venha à tona. Por último, temos o Alto Big Brother, que é uma análise de cunho um pouco mais sociológica a respeito dessa questão do grande irmão e a ideia de se estar sendo filmado o tempo todo. Para isso eu vou abordar uma ideia que o sociólogo Zygmunt Bauman defendeu quando ele fala que essa percepção de autoritarismo, de ser vigiado, mudou a partir da sociedade pós-moderna ou então da modernidade líquida, como ele preferia definir. O Bauman coloca que nas décadas de 1930, 1940, o grande medo do indivíduo era de ser vigiado pelo Estado, o medo do totalitarismo, o medo de você ter a instituição Estado abarcando toda a sociedade a ponto de se perder a própria liberdade, de se perder a própria individualidade. Ou seja, não ter a sua privacidade, não poder ter o seu mundo isolado, não poder estar sendo vigiado era algo que incomodava bastante, causava medo. Já na realidade mais atual, na nossa realidade pós-moderna, ocorre uma mudança nessa visão. Se o medo anterior era de ser vigiado o tempo todo, na nossa sociedade atual, que é bastante fragmentada, onde as relações são muito mais porosas, onde muitas vezes a sensação de solidão e de falta de importância comete tantas pessoas, por exemplo, numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, onde milhões de pessoas habitam, o indivíduo acaba sendo uma espécie de célula isolada do resto. Então, a sensação de solidão, de isolamento é muito forte. Então, o medo maior não é de ser visto o tempo todo. O medo maior seria o contrário, o de nunca ser visto. Então, o Alto Big Brother seria o oposto. As pessoas que, por livre e espontânea vontade, querem se mostrar para as câmeras, querem que outras pessoas estejam olhando para ela, porque isso lhe dá uma sensação de importância. Quando a gente fala em postar um vídeo, uma foto no Instagram, ou então um vídeo no YouTube, ou em qualquer outro tipo de rede social, a gente está falando de uma pessoa que está expondo uma parte da sua realidade. Ela está de livre e espontânea vontade mostrando a sua privacidade. Então a gente tem justamente o contrário do medo da década de 1940. A gente tem o Alto Big Brother. Quando o Big Brother não se torna mais algo que se teme, algo que você quer rechaçar, mas sim algo desejável. Você quer o grande irmão, alguma câmera que esteja olhando para você e você ter essa sensação de que você tem alguma relevância, de que alguém se importa em olhar para você e estar ali vendo a sua vida. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.